Hoje eu quero falar de alguma coisa muito importante, que são os nossos hábitos. Como será que nós podemos fazer para mudar alguns hábitos que nós temos que são difíceis de modificá-los? E realmente, quando instalado um hábito dentro de nós, fica muito difícil a gente simplesmente retirá-lo. Não é tão fácil assim como nós imaginamos. Então vamos partir do seguinte princípio: instalamos um hábito dentro de nós. Você vê que nós temos vários hábitos que são muitas vezes chamados até de rituais. O hábito de escovar o dente, o hábito de ir logo no banheiro de manhã, o hábito muitas vezes adquirido de dormir um pouco, uns 15 minutos após o almoço. Enfim, nós temos vários hábitos. Alguns que são até salutares, ou seja, saudáveis, mas existem muitos outros que realmente estão aí para dificultar a nossa vida. Pensar de uma maneira negativa para tudo muitas vezes se torna um hábito. Ou seja, puxa vida, Dr. Paulo, mas não vai funcionar comigo. Não vai dar certo. Mas e se fosse assim? Olha, eu faria se não fosse desse jeito. No fim, nós sempre colocamos empecilhos em determinadas situações. O que nós precisamos entender é que isso são hábitos negativos. Como eliminá-los? Um hábito, ele é criado por um processo chamado processo de repetição. Uma criança muitas vezes ouve tantas e tantas vezes que ela é criança, que ela não pode participar das conversas de adulto, que ela é um fracasso, que ela não serve para nada, que ela não sabe lidar com isso. Ela acaba colocando na sua mente tudo isso como verdade, por repetição. O que devemos fazer então? Desconstruir um hábito, mudar a repetição, colocar uma repetição saudável dentro de nós. Existem técnicas excelentes para a gente colocar e sobrepor o negativo com o positivo. Tem técnicas chamadas afirmações positivas. Uma que eu utilizo pessoalmente muito é: sempre que eu posso, eu leio eu posso, eu quero e eu vou conseguir e eu consigo com a ajuda de Deus. Para mim se tornou um ritual ler aquelas 4 frases importantes que são afirmações breves que você pode até colocar num cartão, e de tanto você processar isso verbalmente, visualmente, o teu aparelho mental acaba realmente englobando isso como uma verdade, assim como foi feita com as afirmações negativas. E aí você começa a perceber que você pode, que você quer e que você realmente vai conseguir. Tudo isso é fantástico, porque nós temos a grande possibilidade de reprogramar a nossa mente. É claro que existem outros mecanismos. Por exemplo, nós temos os chamados CDs de mensagens subliminares. Você tem medos. O que eu faço quando eu tenho medo? Eu utilizo um CD que possui uma sessão terapêutica de 30 minutos com 20.000 palavras que são jogadas dentro da minha mente subconsciente. Ela entra pelo subconsciente. Porque ela não entra no consciente? Ela não entra na parte consciente porque ela vai ser bloqueada, porque vai ter uma resistência. E nós temos algumas resistências e não é tão difícil de percebê-las. Veja quando uma pessoa fala assim: puxa vida, mas hoje você tá bonito. Uma das reações que passa por você é: mas são seus olhos. Ou lá dentro no íntimo você fala assim: será? É porque existem bloqueios na mente consciente causado por várias afirmações opostas. Quando você ouve um CD subliminar, nós colocamos um fone do lado direito e as mensagens vão para esse canal auditivo que tem a ver com o subconsciente. E nós somos bombardeados. São 20.000 palavras por sessões sem que percebamos, que são chamados de mensagens silenciosas, e vão impactar o nosso subconsciente, produzindo o efeito oposto. Se eu tenho medo, lá as mensagens serão de coragem, de força, de motivação,
de progresso, crescimento, avanço, fazer, desempenhar, despertar, enfim, vai revolucionar o teu cérebro. E isso é muito importante como uma ferramenta de desconstrução. Esses são chamados CDs subliminares, para eliminação de padrões, de hábitos negativos. Temos também, é claro, as afirmações positivas, que trabalham justamente também nesse mesmo sentido. Repetir, repetir, repetir e repetir. Veja como isso é extremamente interessante. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre uma história, a história do replay positivo. E dessa maneira você vai ver como é fundamental que nós coloquemos dentro da nossa mente tudo que é positivo. Mas vou deixar um alerta aqui para você. Nossa mente é um sistema maravilhoso quando ele realmente bem executado, bem manuseado, quando somos senhores da mente, não escravos da mente. Entender como funciona o cérebro é fundamental, porque assim você tira o máximo dele. É como se você tivesse um aparelho e através de uma bula você lê sobre aquele aparelho e absorve tudo sobre ele. Entende como funciona, entende o mecanismo, entende o processo e assim você extrai, destila dele o melhor. Nossa mente, você rega ela com coisas positivas para te dar uma vida mais saudável. O quanto nós estamos regando realmente com coisas positivas? Então vai a dica. Primeira dica, eu vou dar 3, eu vou dar a primeira essencialmente hoje. Primeira dica, o lixo. Quanto de lixo nós jogamos para dentro de nós? Primeira taxa de lixo é a televisão, naqueles canais que nós colocamos, que são canais extremamente destrutivos. Praticamente no século XXI nós vamos ter que ter uma televisão blindada. Por quê? Porque é tanto tiro que nós vemos, facadas, estrupos, assassinatos, dor e sofrimento, que aquilo tem um impacto tão profundo dentro de nós, trazendo medo, desconfiança e fé, que é o grande controle das massas, que isso nos distancia obviamente da felicidade, da bondade, da fé, da esperança e do amor. Por que sabota o teu cérebro? E esse medo causa um vazio tão grande que vai lhe tornar cada vez mais uma pessoa extremamente materialista. Então, a dica de hoje é: mude a sintonia. Tem gente que fala, então vou jogar minha televisão fora. O problema talvez não seja a televisão em si, mas aquele dial da mudança que nós temos nos canais, o controle remoto, dê uma clicada, assista alguma coisa mais positiva, que produza em você sensações melhores, mais úteis, e tire totalmente da sua vida esse lixo que vai para o seu cérebro, viraliza o teu cérebro e traz-nos todas essas consequências de sofrimento que nós temos. Obviamente, em outros vídeos eu vou dar algumas novas dicas e vou contar uma história extremamente interessante sobre o replay positivo. Até breve, eu aguardo você. Sucesso em sua jornada!